Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o GALG 11. Vamos considerar aqui alguns pontos do seu último relatório gerencial que saiu agora recentemente, dia 26, e que vem trazendo algumas informações bastante importantes, como por exemplo, ele vai falar ali sobre a possível venda de um dos seus imóveis, que pode gerar um bom lucro para ele. Ele também vai falar um pouquinho sobre a subscrição que ele realizou recentemente e também uma possível expansão de um dos seus imóveis. Então fique aí comigo até o final do vídeo, que esse último relatório gerencial do GALG 11 está bastante interessante. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Aqui no canal sempre eu falo sobre fundos imobiliários e fiagros, com o objetivo de ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Eu nunca vou falar aqui qual fundo você tem que investir ou não, ou qual fundo você tem que comprar ou vender. Essa é uma decisão pessoal de cada um. Porém, na medida do possível, eu venho aqui trazer informações sobre os investimentos em fundos imobiliários e fiagros. Então, se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like. Antes, pessoal, de falar lá sobre o relatório gerencial do GALG 11, vamos ver aqui alguns indicadores recentes sobre ele. Primeiramente, podemos ver que na última quinta-feira, que foi o último dia útil desse mês de dezembro, dia 28, ele fechou aqui custando R$ 9,34. Atualmente, ele está com dividend yield de 11,51%, pagando aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,07 por cada cota. Atualmente, ele é o fundo de logística que está com maior dividend yield, então bastante positivo isso. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,10, porém esse preço aqui provavelmente ele vai aumentar já no próximo mês de janeiro, já que seus imóveis foram reavaliados e houve um acréscimo com respeito ao seu valor. Mais adiante eu vou falar sobre isso. E podemos ver que seu P sobre VP atualmente está de 1,03. Então isso quer dizer que no momento ele está assim com 3% de ágio, levando em consideração no caso o seu valor patrimonial por cota atual. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 523 milhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 6 milhões em caixa, um pouco mais de 102 mil cotistas e tem uma liquidez diária muito boa de 2,6 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado, que foi justamente no dia de ontem, dia 28 do 12, que ele vai realizar o pagamento aqui no dia 8 do 1, foi de 8 centavos, por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento aqui de 0,90%. Agora vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos relevantes que a gestão ela nos passou. Primeiramente aqui, com respeito a alguns indicadores, podemos ver que não teve muitas mudanças. Ele continua aqui com sua vacância física e financeira totalmente zero. Continua ainda com 5 imóveis, com uma área total aqui locada de 171 mil metros quadrados, e a duração média dos seus contratos ainda está aqui superior a 8 anos. Vindo aqui agora no comentário do gestor, ele menciona o seguinte, que durante o mês de novembro, o GALG 11 ele realizou a 5ª emissão de cotas e anunciou seu encerramento no dia 6 de dezembro. Então ele menciona aqui que o fundo ele conseguiu captar aproximadamente 625 milhões de reais, atingindo, após a conversão de seus recibos em cotas, um patrimônio líquido de 1,2 bilhão de reais. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o GALG 11 mencionando que ele tem tudo para ser um dos melhores fundos imobiliários de base 10 da Bolsa de Valores, em especial do segmento de logística, já que por meio dessa captação que ele realizou, ele tem aqui dinheiro suficiente para fazer novos investimentos, que é um dos objetivos dele, comprar outros tipos de imóveis sem ser do segmento de logística, e ele ainda vai ter dinheiro para poder pagar a sua alavancagem. Então ele tem aí tudo para ter bons resultados nesse próximo ano de 2024. Basta a gestão do GALG 11 ela fazer, ou no caso ela administrar bem esse dinheiro e fazer os investimentos corretos. Dessa maneira, o fundo com certeza ele vai se valorizar bastante e vai entregar bons rendimentos aos seus cotistas. Aqui no comentário do gestor, ele também menciona que nesse período foram realizadas as reavaliações dos seus imóveis, que apresentaram um aumento de 5,62% em relação ao valor contábil do período anterior. Atualmente, os ativos imobiliários do GALG 11 totalizam 826,2 milhões de reais, gerando assim um aumento de 9,27% no valor patrimonial da cota com relação ao fechamento do mês de novembro de 2023. Outro assunto, pessoal, que foi comentado aqui pelo gestor é com respeito à possível venda de um dos imóveis do GALG 11. Há um tempo atrás havia saído um fato relevante mencionando sobre uma proposta que um comprador fez para um dos imóveis do GALG 11, que é um imóvel que está localizado lá em Salvador,
locado para a BRF. Então ele menciona aqui que outro assunto de grande relevância presente no mês de novembro diz respeito ao imóvel locado para a BRF em Salvador. Após o recebimento de uma proposta para aquisição do imóvel, a gestora ela está avançando com as tratativas com o potencial comprador e buscando as definições das condições comerciais que possam atender os interesses do fundo e de seus cotistas. A expectativa da gestão é que, ao longo do mês de janeiro de 2024, todos os pontos sejam superados, gerando premissas e condições mais concretas para atualizarmos os cotistas do fundo. Então, aí a discussão sobre a venda desse imóvel está em mesa. Então, é possível sim que o Galg 11 ele realize essa venda. Lembrando que a proposta que o Galg 11 ele recebeu vai gerar aí um bom lucro para o fundo. Então, seria sim uma boa opção. Porque além do lucro que ele vai conseguir com essa venda, a dívida atual desse imóvel ela vai ser repassada para o comprador desse novo imóvel. Então o Galg 11 ele vai sair com lucro nessa venda, ao mesmo tempo ele vai diminuir a sua alavancagem, já que atualmente a dívida desse imóvel da BRF está na faixa ali de 115, 118 milhões de reais. Então é positivo sim para o Galg 11. E por último, o gestor ele menciona aqui sobre um estudo que está sendo feito para o aproveitamento do potencial de expansão existente no imóvel de Cachoeirinha. A gestora ela recebeu imagens renderizadas dos projetos simulando a ocupação do imóvel após a implantação desses novos galpões. E aqui ele traz a imagem, de como seria essa expansão. Quem conhece aqui o imóvel de Cachoeirinha, deixa eu descer aqui para vocês verem. Então podemos ver que o imóvel de Cachoeirinha, ele é esse daqui. Podemos ver que lá no fundo ele tem muito espaço realmente para ele poder construir novos galpões logísticos. E é exatamente isso o que o Galg 11 ele quer fazer. Voltando aqui, ele faria aproximadamente 3 novos galpões logísticos. Nessa primeira imagem aqui vocês podem ver, um ao lado do outro. Então isso seria muito positivo para o fundo, porque ele estaria aproveitando o espaço para poder aumentar a sua receita com novos galpões logísticos, sem ter ali o gasto com os terrenos, já que atualmente comprar o terreno e construir é um dos maiores investimentos que um fundo ele tem que fazer. Então o Galg 11 estaria apenas aí reaproveitando o que ele já tem, que é o terreno, para poder construir novos galpões logísticos. Seria realmente muito positivo também. Então, como eu mencionei, pessoal, lá naquele vídeo, o Galg 11 ele tem de tudo mesmo para se dá muito bem nesse próximo ano de 2024. Basta a gestão aí fazer um bom trabalho e saber aproveitar essa oportunidade. Como eu já mencionei aqui, sua vacância totalmente zero. Ele tem por enquanto 5 imóveis, 96% do seu patrimônio está aqui investido nos seus imóveis. Um ponto positivo do Galg 11 é com respeito aos seus contratos, já que 100% deles são contratos atípicos, que são contratos aí com uma duração longa. Isso é positivo porque dificilmente um desses inquilinos vai querer sair dos seus imóveis, já que a multa rescisória ela é muito alta, e podemos ver também que 100% dos seus ativos são corrigidos anualmente usando o índice IPCA. Aqui podemos ver que no mês de janeiro haverá um dos seus imóveis, esse daqui do BRF, ele vai ser reajustado, o que corresponde aqui a 23% de reajuste. No mês de março haverá mais um reajuste aqui de 35%, que é justamente a BRF lá de Salvador, e no mês de abril haverá aqui 3%, que envolve as empresas iLiquid, que ele tem atualmente 2 imóveis. Então, somente nesse primeiro semestre de 2024, ele vai ter um reajuste aqui bastante interessante, o que pode aumentar novamente os seus rendimentos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ler algumas informações sobre cada um dos seus imóveis. Então, vocês podem ver quem é o locatário, o tipo de contrato, o tamanho do imóvel, o seu indexador para poder fazer o reajuste e o dia que esse contrato ele vai acabar, além do mês do seu reajuste. Então aqui vocês têm todas as informações necessárias. Atualmente, o Galg 11 ele é um fundo bem alavancado, Ele tem uma dívida aqui de 391 milhões de reais, o que corresponde a uma razão dívida do ativo de 41%. E aquele ativo que eu havia mencionado para vocês, que é a BRF aqui de Salvador, atualmente ele tem uma dívida aqui de 110 milhões de reais. Então seria positivo para o fundo vender esse imóvel, por quê? Além do lucro que ele vai ter com essa venda, ele vai aqui diminuir a sua alavancagem em 110 milhões de reais. Então isso vai ser muito positivo para o fundo. Além dos 625 milhões de reais que ele tem ali disponível no seu caixa para poder pagar mais alguma dessas alavancagens que atualmente ele tem. Eu só não sei se ele vai realmente, por exemplo, ele poderia antecipar algum desses CRIs. Porém, eu não sei se isso vai realmente acontecer, porque geraria assim um conflito de interesse, já que os CRIs foram emitidos
pelo Game 11, que também é um fundo da própria gestora. Então, creio eu que ele não vai conseguir fazer isso daí. Mas só o fato dele diminuir aqui a sua alavancagem com essa venda e o patrimônio atualmente que ele vai ter com mais 625 milhões já é bastante positivo. Então aqui vocês podem ver o primeiro imóvel e o maior que atualmente ele tem, que é alocado aqui pela Souza Cruz. Se eu não me engano, ela mexe com cigarros, alguma coisa assim. Ele traz aqui algumas informações sobre o seu inquilino. Então é uma empresa multinacional, está presente aqui em 141 países, com um faturamento aqui em média de 193 bilhões de reais. Então é o tipo de empresa assim que dificilmente vai dar algum calote no fundo, que dificilmente vai quebrar ou que vai deixar de honrar com seu compromisso mensal de pagar o Galg 11. Então são empresas sólidas, isso traz sim segurança para o cotista, né? Porque ele sabe que todo mês ali vai ter o seu aluguel em sua conta. Então aqui também menciona os dois imóveis locados pela BRF, um lá em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, e outro aqui em Salvador, lá na Bahia. E aqui vocês podem ver a imagem. Esse daqui é um imóvel que ele recebeu a proposta de venda. Geralmente esse tipo de imóvel aqui ele custa muito mais do que esses outros galpões logísticos, já que esse daqui é um galpão refrigerado. Então ele tem um valor de aluguel muito superior a esses outros tipos de galpões logísticos que a gente vê aí na beirada nas rodovias. Ele menciona aqui, né, que ele é um galpão refrigerado. Aqui ele menciona algumas informações sobre a BRF, né? Está presente aqui em 90 países, tem 54 centros de distribuição, tem 38 fábricas aqui no Brasil e 6 ao redor do mundo. O faturamento aqui líquido de 48 bilhões nesse último ano. Então uma empresa realmente muito sólida também. E por último temos aqui a Elict, que é uma empresa que mexe com oxigênio. Ele tem dois imóveis, um localizados na São José dos Campos, em São Paulo, e outro localizado aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então também é uma empresa considerada muito sólida. Está presente aqui em 75 países, com faturamento aqui aproximado de 147 bilhões de reais por mês. Então, pessoal, esses são aí algumas novidades que eu gostaria de trazer sobre esse último relatório do Galg 11. Então, ele mencionou aí sobre a sua subscrição, que ele conseguiu assim os 625 milhões, que era o seu objetivo. Então, o fundo ele foi muito bem nessa subscrição que ele realizou. Ele mencionou aqui também sobre a reavaliação dos seus imóveis, que teve um acréscimo aqui no seu valor de 5,62%. Então, seus imóveis se valorizaram. Ele mencionou aqui também que está sendo discutida a possibilidade da venda do seu imóvel que é alocado lá pela BRF na cidade de Salvador, e ele menciona aqui que no mês de janeiro vai trazer mais informações sobre essa situação, se eles vão realmente concretizar essa venda ou não. Como eu mencionei, na minha visão é positiva sim ele conseguir fazer essa venda, e ele menciona aqui também a possível expansão do seu imóvel lá de Cachoeirinha. Então ele tem terreno aqui suficiente para poder aumentar esse imóvel que atualmente ele tem, porque ele aproveitaria bem o terreno que ele tem para construir novos galpões logísticos que ele pode aí alugar para futuros inquilinos. Então, pessoal, como eu já mencionei naquele vídeo anterior, o Galg 11 ele é um fundo sim, interessante. Ele conseguiu resolver aí várias situações ruins do fundo por meio dessa subscrição. Então agora ele tem caixa suficiente para poder pagar suas dívidas, além de fazer novos investimentos. Porém, como eu sempre venho enfatizando, basta a gestora ela fazer um bom trabalho, saber aproveitar bem as oportunidades que pode aparecer e investir corretamente o dinheiro dessa subscrição. Dessa maneira, o Galg 11 ele vai voar nesse próximo ano de 2024. Basta a gestão ela realizar um bom trabalho. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Depois deixa aí nos comentários se você é cotista do Galg 11. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.